Aí a reflexão de hoje está lá em Romanos no capítulo 8. Romanos capítulo 8, todos conhecem essa palavra. Romanos capítulo 8 vai falar da nossa luta, entre carne e espírito, as consequências de quem vive dominado pelo espírito e as consequências de quem vive dominado pela carne. E o interessante é que no meio disso tem algo que é muito pertinente ao que nós estamos fazendo aqui, ao propósito nosso aqui de orar. Então, Romanos capítulo 8, vamos ler o versículo 26, que diz assim a palavra do Senhor, em a minha tradução NVI. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Que palavra maravilhosa! Eu estava meditando nessa palavra, trabalhando hoje. E confesso que veio um misto de sentimentos. Ao mesmo tempo que veio o sentimento de preocupação, veio o sentimento de alegria. Qual é a preocupação, pastor? A preocupação de ver a palavra do Senhor mostrando, e o Senhor não faz questão de ocultar isso, mas faz questão de mostrar, porque Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que somos pó, Ele conhece o nosso interior, Ele sabe. Então Ele sabe que muitas vezes nós vamos para a oração, mas o nosso foco não é, o nosso foco é o nosso eu muitas vezes. Ele sabe que o nosso olhar ele não é panorâmico. Ele sabe que a nossa visão não é ampla. Ele sabe que nós não pensamos no sentimento do outro lado, no que acontece do outro lado. A gente não se coloca no lugar das pessoas. Ele sabe disso. Por isso que ele não revelou só isso para Paulo, mas também foi dizer isso lá para Tiago, quando ele disse que nós pedimos mal, porque pedimos para o nosso próprio deleite. Então a preocupação foi de saber que nós muitas vezes vamos para a oração dessa forma, sem olhar a vontade de Deus, sem pensar na necessidade de Deus em oração. E muitas vezes isso é um bloqueio. Mas ao mesmo tempo que veio essa preocupação no meu coração, veio a alegria de ver a palavra do Senhor mostrando que nessa hora, nessa nossa fraqueza, nessa nossa falha de muitas vezes orar pensando somente nas nossas necessidades, na nossa vontade, justamente nessa hora o Espírito Santo intercede por nós diante do Pai. E essa palavra que nós acabamos de ler em Romanos 8, 26, 27, vai dizer que o Espírito Santo diante do Pai, ele vai colocar diante de Deus a vontade de Deus e não a nossa. Então isso me deixou muito feliz. Falei, Senhor, nós não somos dignos e nem merecedores, mas ainda assim o Senhor faz com que o Espírito que habita em nós leve diante do Senhor a sua própria vontade, o seu interesse, o que o Senhor quer e não a nossa. Porque muitas vezes pedimos algo que não sabemos nem como vamos usar. Pedimos algo que muitas vezes vai nos trazer um malefício lá na frente. Pedimos algo que não é nem bom para nós e estamos pedindo. E muitas vezes estamos pedindo dessa forma diante de Deus e o Espírito Santo está lá diante do Pai. Não faz isso não, porque isso vai prejudicar ele, isso vai prejudicar ela, isso vai trazer malefício para ele, vai trazer malefício para ela, isso vai desviar ele, isso vai desviar ela do caminho, isso vai tirar ela da casa do Senhor, isso vai tirar ele da casa do Senhor.
Não sabemos, mas estamos diante de Deus pedindo: Senhor, me dá, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo. Não sabemos, mas o Espírito está lá diante do Pai, intercedendo segundo a vontade dele, é o que nós acabamos de ler. Então, por isso, meus amados, nós temos que glorificar, temos sim essa preocupação de poder e nos policiar um pouco mais nas nossas orações e falar e deixar mais com que a vontade de Deus prevaleça do que a nossa. Então é isso que o Senhor quer que a gente faça. Se preocupar sim um pouco, mas se alegrar, saber que tem um Espírito diante de Deus, o Espírito Santo operando diante do Pai, falando sempre, é a vontade. Por isso que está escrito aqui no versículo 27, e aquele que sonda os corações, que é Deus, aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, que somos nós, de acordo com a vontade de Deus. Então louvado seja o nome do Senhor por isso, louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. E agora é o momento de nós clamarmos ao Senhor, é o momento de nós intercedermos, clamarmos, suplicarmos, mas sabendo que se não soubermos o que pedir nesse momento, o Espírito Santo está lá diante do Pai e está fazendo e falando a vontade dele. Então que em nome do Senhor Jesus Cristo o Senhor acate tudo aquilo que está sendo colocado diante dele nesse momento, seja por nós ou seja pelo Espírito Santo. Amém, meus amados? Então louvado seja o nome do Senhor por isso. Antes do nosso clamor, agradecer ao Senhor primeiramente por todas as vidas que têm perseverado e têm buscado em oração, indo na casa de Deus. Então louvado seja o nome do Senhor por tudo isso que Ele tem feito. Tá bom, amados? E por respostas de orações que têm chegado. Tá bom? Então vamos lá para os pedidos de hoje. Orações por um colega de trabalho. Nós já apresentamos ele aqui, David, que contraiu o Covid-19 há um tempo atrás, ficou internado, melhorou, voltou a trabalhar, agora voltou de novo a ser internado, saiu do trabalho lá, ficou ruim novamente, né? O nome dele é David, e essa semana, né, a preocupação porque ele voltou a ser entubado às pressas. Em nome de Jesus Cristo, para Deus estar colocando as mãos, Deus de misericórdia, e fazer a vontade dele, tá? David. Continuar as orações pela nossa irmã Grazi e sua mãe Solange. Em nome de Jesus também, Deus está fazendo a obra de restauração na saúde delas, tá bom? Orações pela nossa diaconisa Sônia, né, que está com problema no intestino, né? E em nome de Jesus nós cremos que Deus é poderoso para fazer a obra, nós cremos nisso, tá bom? Orações pelo Edgar, para que seja quebrado toda a cegueira espiritual em nome de Jesus, e cremos que o Senhor faz isso, tá? Nós cremos, então por isso que estamos aqui para orar. Orações pela nossa irmã Rosa, para Deus estar fortalecendo aquele coração, vivificando, dando ânimo para continuar firme, como aquela viúva, bater até que o Senhor abra a porta e traga a resposta em nome de Jesus, tá bom? Orações pela nossa irmã Mara, continuar orando por ela para Deus estar restaurando a saúde dela no nome de Jesus. Orações, tá, pelo pastor Álvaro da Assembleia de Deus, tá na UTI por conta de um câncer e precisa no nome do Senhor Jesus Cristo das nossas orações, tá bom? E vamos orar também pelo Paulo da CC, para Deus no nome de Jesus Cristo fazer uma grande obra naquela vida. O Senhor conhece, o Senhor sabe a necessidade, e como vimos aqui, se não soubermos o que falar, o Espírito Santo vai estar colocando exatamente o que Deus precisa fazer, porque o Espírito Santo vai interceder segundo a vontade do Pai. Então que em nome de Jesus vamos estar apresentando sim todas essas vidas, e por todo o povo de Deus, restauração espiritual, ânimo, né, avivamento nas igrejas, na casa do Senhor, fortificação espiritual. E é isso, esse é o propósito, essa é a meta, e é o que nós vamos buscar nesse momento. Amém, meus amados? Então, você aí da sua forma, da sua maneira,
Entra na presença de Deus, rasgue o seu coração nesse momento. Agora é você e Deus, né? Aqui estamos aqui nesse, né, um diante do outro aqui pelo celular, mas agora é você diante de Deus. Amém? Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos na tua presença agora, Senhor. Eu, meus irmãos, cada um que entrou nesse momento, meu Pai, aqueles que eu citei, aqueles que eu não citei também, o Senhor conhece, o Senhor sabe. Aqueles que têm acompanhado, meu Pai, toda terça, toda quinta essas orações. Aqueles que têm recebido forças do Senhor nessas orações. Aqueles que têm, meu Pai, sido vivificados no seu espírito através das orações. Aqueles que têm sentido, meu Pai, um crescimento espiritual, meu Pai, nesses momentos de orações. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu sei que o Senhor está contemplando agora a cada um, meu irmão, minha irmã que entrou nesse momento, seu lar, sua casa, qual seja a forma que esse meu irmão e essa minha irmã está agora diante do Senhor em oração. Pai querido e amado, em nome de Jesus, nós entramos na tua presença hoje orando, baseado no que o Senhor disse na tua palavra hoje, meu Pai, em Romanos 8, 26 e 27, onde o Senhor ali mostrou, meu Pai, que muitas vezes não sabemos como orar, Pai, e temos que confessar diante do Senhor, que muitas vezes, meu Pai, o egoísmo toma conta, o egoísmo fala mais alto, pensamos sim nos nossos deleites e prazeres, pensamos sim em satisfazer as nossas vontades. E aí a gente vai diante do Senhor e descarrega, porque é o nosso bem, porque é a nossa vontade, porque vai nos deixar feliz. Mas muitas vezes a tua vontade, Senhor, ela nos frustra. Mas a tua vontade é a melhor. Então é por isso que estamos colocando diante do Senhor nesse momento em oração, agradecendo ao Senhor, meu Pai, porque o Senhor nessa mesma palavra mostrou que o Espírito Santo, nessa nossa fraqueza, intercede por nós diante do Pai, intercede diante da igreja, intercede diante de todos nós, mas diante do Senhor leva sempre a tua vontade, leva sempre aquilo que o Senhor quer, e o Senhor, meu Pai, quer sempre o melhor para nós, ainda que nós sejamos frustrados nisso. Queremos tanto algo, Senhor, buscamos tanto algo, Senhor, mas a nossa visão limitada, nós que somos, meu Pai, finitos, nós somos finitos, nós somos limitados e não conseguimos enxergar além. Não sabemos o que vai acontecer daqui 2 horas, Pai, mas o Senhor sabe. Não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas o Senhor sabe. Então o Senhor já está lá e sabe o que é melhor, Pai. O Senhor sabe o que é melhor para essa minha irmã. O Senhor sabe o que é melhor para esse meu irmão. O Senhor sabe o que é melhor, Pai. Seja que for, Senhor, seja em questão de enfermidade, seja em questão, meu Pai, de casamento, seja em questão de namoro, seja em questão de ministério, seja em questão de família, seja lá o que for, Senhor, o Senhor já sabe o que é melhor. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que possamos alinhar os nossos pensamentos à vontade do Senhor e ao Espírito Santo de Deus. Ó Espírito Santo, intercede nesse momento segundo a tua vontade diante do Senhor nosso Pai. Se as palavras estão saindo, meu Pai, que não estão do teu acordo, ouve a voz do Espírito Santo, que está fazendo o melhor diante do Senhor agora. Ouve, meu Pai, em nome de Jesus, essas orações e as súplicas de todos que estão intercedendo nesse momento. Faça o melhor, meu Pai, diante dessa pessoa que está sendo apresentada pelo meu irmão, pela minha irmã nesse momento. Faça o melhor, Senhor. Faça o que o Senhor quiser, meu Pai.
Muitas vezes o Senhor quer tratar, muitas vezes o Senhor quer que essa pessoa passe um pouco mais pelo deserto para o Senhor trabalhar. Mas nós estamos orando para essa pessoa sair do deserto, mas o Senhor faz o melhor. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, faz a Tua vontade, Senhor. Eu sei que a Tua vontade muitas vezes desagrada a nós, mas Espírito Santo, nós estamos orando baseado na Tua palavra, e essa palavra nos incentiva a orar cada vez mais e não desistir. Orar sabendo que a Tua vontade é sempre o melhor. Então, Pai, entra em nome de Jesus Cristo sobre cada vida, sobre cada pessoa que entrou nesse momento, cada pedido de oração que foi colocado diante do Senhor, Pai. O Senhor não permite nada sem propósitos. O Senhor não permite nada sem que o Senhor tenha um ensinamento para mostrar. Chegou a enfermidade, Senhor. Chegou o câncer. Chegou a separação. Chegou a dúvida. Chegou o sofrimento. Chegou a doença. Chegou a pandemia. Quais são as lições, meu Pai, a serem tiradas? Ó Senhor, em nome de Jesus, que possamos, meu Pai, entender um pouco mais o que o Senhor quer fazer, o que o Senhor quer trabalhar. Mas faça a Tua vontade, Senhor. Entra agora, meu Pai, nós te pedimos. Nós suplicamos para que o Senhor, meu Pai, mediante a Tua vontade e o Teu entendimento, o Senhor possa entrar em cada situação. Entre agora nessa pessoa, meu Pai, com providência. Nesse câncer, arranca se for a Tua vontade. Tira essa pessoa dessa enfermidade. Tira ela, meu Pai, dessa intubação, desse problema no pulmão, no rim. Se for a Tua vontade, o Senhor vai fazer isso agora. O Senhor vai frustrar agora os diagnósticos do médico. O Senhor vai restaurar agora. O Senhor vai abrir as vistas agora desse que está cego espiritualmente e não consegue enxergar a verdade. E não consegue, meu Pai, mais. E não tem mais vontade de ir para a igreja. O Senhor vai fazer a obra agora, se for a Tua vontade. Mas estamos aqui orando, meu Pai, intercedendo. É o nosso papel. O Senhor nos levantou para isso, para continuar buscando, clamando. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, entra com providência em todas essas pessoas com enfermidades graves, que estão numa UTI. Entra com providência em pessoas que estão sofrendo percas por conta da pandemia. Entra com providência em nome de Jesus Cristo em pessoas que perderam seus empregos, pessoas que necessitam de uma porta de emprego. Abre o melhor para essas vidas, Senhor, nós te pedimos e imploramos. Pai, em nome de Jesus, coloca as Tuas mãos nessa situação da pandemia. Meu Pai, entra agora, se for a Tua vontade, dentro desses laboratórios e capacite esses doutores, capacite essas pessoas que estão à frente, para que essa vacina saia, meu Pai. Coloca as mãos nos governantes. Tira toda a discussão e briga por conta das vacinas. Coloca as Tuas mãos, Senhor, que seja feita a Tua vontade. Meu Pai, coloca as Tuas mãos para que todos sejam imunes. E em nome de Jesus Cristo a gente seja livre de tudo isso. Coloca as Tuas mãos nos pastores, dê sabedoria a eles. Coloca as Tuas mãos nas lideranças. Meu Pai, de todas as igrejas, dá sabedoria, temor não falte dentro dos Teus filhos e dos Teus servos. E que em nome de Jesus o Senhor faça uma obra grandiosa através da nossa vida, através da oração. É o que pedimos ao Senhor agora. Enche o lar dessa minha irmã, enche o lar desse meu irmão com a Tua presença. Faz a obra, meu Pai, é o que pedimos ao Senhor nesse momento, agradecendo, porque o Teu Espírito Santo está intercedendo por nós nesse momento, falando o que tem que ser falado diante do Pai, que é a Tua vontade. Nós cremos nisso, Pai, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.